Olá, eu sou a doutora Lenise Rabelo. Este é o Café Jurídico com Roldão Rabelo Advocacia. Sejam bem-vindos ao canal. Olá, eu sou a doutora Janaína Roldão e no episódio de hoje teremos o Papo de Advogadas. E eu me sinto honrada em receber ela, que veio direto do Mato Grosso do Sul, de Três Lagoas, para participar do Café Jurídico com Roldão Rabelo Advocacia. É advogada, minha amiga e parceira, doutora Jaqueline Torres de Lima. Ela é advogada com escritório em Três Lagoas e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É especialista em Direito e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário, conselheira da OAB-MS, membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB-MS e membro da Rota de Integração Latino-Americana da OAB-MS. Olá, doutora Jaqueline, seja bem-vinda ao nosso canal. Poderia se apresentar, falar um pouquinho de você, o que você espera dessa participação no Café Jurídico? Olá, doutoras. Boa tarde. Minha amiga Janaína, com a qual eu dividi a atuação em Três Lagoas e hoje está aqui em Campinas. Agradeço o convite feito para a participação desse café. Me sinto lisonjeada por essa participação. Saiba que é muito gratificante rodar 600 quilômetros para estar aqui com você hoje. Também veio de São Paulo exclusivamente para o nosso canal, para o nosso episódio, a doutora Josiane Carvalho. É um prazer recebê-la. Ela é advogada trabalhista, com especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, também especialista em Direito Previdenciário. Ela é coautora da obra Direito Trabalhista na Prática. Ela tem mais de 20 anos de experiência de atuação na advocacia e o seu escritório está em São Paulo, capital. Olá, doutora Josi, seja bem-vinda ao nosso canal. Você poderia contar um pouquinho sobre você e se apresentar? Olá, para mim é uma honra, é um prazer estar aqui com as minhas amigas, doutora Lenise e doutora Janaína, e fazendo uma nova amizade com a doutora Jaqueline. Para mim é uma honra estar aqui no Café Jurídico com vocês, tá? E dividir aqui um pouco da nossa experiência, da nossa paixão pelo direito do trabalho. Muito obrigada pelo convite. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as áreas de atuação de cada uma. Então, começando pela doutora Janaína, podia contar mais ou menos o que a gente faz lá no nosso escritório? Hoje somos um escritório full service. E a ideia é trazer todas as soluções jurídicas para as pessoas físicas e jurídicas que nos procuram. Atendemos pessoas físicas e empresas e temos uma equipe altamente qualificada em todas as especialidades do direito. Então, qualquer demanda que chegue ao nosso escritório, o cliente será devidamente atendido com uma equipe qualificada para poder apresentar a melhor solução possível a ele. E você, doutora Jaqueline, hoje qual a sua maior expertise e quais as áreas de atuação em seu escritório? Vamos lá, doutora Janaína. Quais as principais áreas de atuação do escritório Torres Advogados Associados? Nós temos 3 principais grandes atuações. Primeiro, a parte de atendimento de empresa, sendo tanto na cobrança quanto prestação de serviço na parte de reclamação trabalhista, no apoio de defesa jurídica e também na orientação dos clientes a respeito de probleminhas que eles têm com o funcionário, tudo. Então, o escritório presta tanto serviço preventivo de esclarecimentos de dúvidas quanto repressivo. O escritório também ele atua na parte de direito imobiliário, a gente tem grande atuação na parte de atuação tanto na notificação de locatários, tudo, revisão de contratos. Então, a grande atuação também do escritório é a parte imobiliária e a gente também tem grande atuação também no direito do consumidor. Já tivemos atuação em direito previdenciário, mas hoje é a menor parte do escritório. Lá no nosso escritório, o carro-chefe e a nossa maior expertise é na área trabalhista. Nós atendemos tanto o contencioso como também o compliance. Atendemos as pessoas jurídicas e as pessoas físicas. Também oferecemos diversas soluções para as empresas. Realizamos palestras, também fazemos as confecções de regimento interno, também trabalhamos com ações de cobrança. E no seu escritório, doutora Josi, como que é lá? Qual que é a principal área de atuação? A nossa principal área de atuação lá no escritório, comandado por mim, por minha equipe, é em direito do trabalho para empregados. Nós estamos atendendo literalmente o empregado, acolhendo as maiores demandas que são em relação ao vínculo de trabalho e à prestação de serviços. Também atuamos em previdenciário e algumas causas cíveis específicas, né? Dando um apoio mesmo ao nosso
trabalhador, ao nosso empregado, né? Nosso cliente empregado. Então, a prioridade do escritório é o atendimento ao trabalhador, ao empregado. Demandas como direitos pertinentes à hora extra, rescisão indireta, justa causa e FGTS, dentre outras principais ações aí do ramo trabalhista. Todo dia recebemos perguntas, dúvidas dos nossos clientes, né? Então, eu queria saber da doutora Jana, começando por ela, quais são as principais dúvidas que os clientes têm, que procuram ali no dia a dia do escritório? Então, eu não sei quanto ao escritório de vocês, mas hoje, em relação ao empregado, primeiro nós vamos falar como nós atendemos tanto o empregado como a empresa. Eu vou falar primeiro do empregado e vou deixar que a minha parceira fale da parte empresarial. O empregado, geralmente, hoje, o campeão de audiência tem sido a rescisão indireta. E é um assunto bem complexo, porque muitas vezes o trabalhador está simplesmente insatisfeito com a empresa e ele entende que ele tem direito a uma rescisão indireta. E nós tentamos, né, mostrar para esse trabalhador que, na verdade, a rescisão indireta nada mais é do que uma justa causa do empregador. Então, precisa de realmente um motivo grave, uma falta grave cometida por parte da empresa para que o funcionário tenha direito. E também é uma ação demorada, não é algo que se resolve do dia para a noite, e o empregado vem com esse imediatismo, né? Ele quer sair da empresa para ontem e busca essa solução, e na maioria dos casos não cabe a rescisão indireta. Nós trabalhamos de uma forma muito verdadeira e transparente, e quando realmente não cabe rescisão indireta, nós falamos isso para o cliente, muitas vezes ele não sai muito contente, porém nós preferimos trabalhar de forma transparente, certo? Em relação a você, doutora Josiane, quais são as principais dúvidas que chegam hoje ao seu escritório? Por coincidência ou não, geralmente o empregado vem com a questão da rescisão indireta. Então, eles chegam até nós com essa dor, né? Eles querem, na maioria das vezes, como a doutora Janaína falou, eles querem, de fato, sair da empresa, ser demitido da empresa, e o patrão não manda embora. Óbvio, por lei não existe essa obrigatoriedade do patrão mandar o empregado embora. E aí eles querem se valer desse direito da rescisão indireta. Mas a rescisão indireta, de fato, é uma culpabilidade do empregador. Então, ele tem que estar descumprindo de forma grave uma cláusula contratual a ponto de gerar aí uma demanda judicial e a ser declarada pela justiça como rescindido esse contrato. O que, infelizmente, na maioria das vezes, não é o caso. Então, a gente precisa salientar para ele que há que haver um motivo, como, por exemplo, um atraso reiterado de salário, ausência de pagamento, depósito de FGTS, são motivos relevantes. Demais, a gente precisa analisar. Então, essa é uma das principais dores do escritório. Já em relação à empresa, nós também recebemos algumas dúvidas. E percebemos que a principal dúvida da empresa é na questão da advertência ou da suspensão. Quando aplicar, como aplicar, né? Qual que é o momento. Nós fazemos o assessoramento das empresas, elaboramos também o texto da advertência ou da suspensão, mas tem que se saber aplicar, né? Tem que se aplicar ali com parcimônia. Então, também orientamos a estar tudo regulamentado no regimento interno, onde terão ali as regras, as condutas da empresa, o que pode, o que não pode. Então, essas são as principais que a gente recebe das empresas. Doutora Jaque, e no seu escritório, quais são as dúvidas que surgem lá? Agora, como advogada da empresa, eu peguei os 2 pontos mais ventilados aqui. Primeiro, a rescisão indireta. Estou do lado do empregador. E agora, doutor, o funcionário acabou de abandonar o posto de serviço, diz que a gente cometeu várias faltas, tudo graves, e não vai retornar mais às atividades laborais. O que eu vou fazer? Posso dispensar por justa causa? É o primeiro pensamento da empresa. E aí, você como advogado da empresa, o que fala? Meu Deus, não. Na verdade, o que eu costumo fazer? O escritório, ele analisa quais foram os motivos pelos quais levaram o funcionário a abandonar aquele posto de trabalho, se ele notificou ou não a empresa. Quando há ausência de notificação da empresa quanto ao abandono do trabalho, eu verifico o motivo pelos quais ele abandonou e notifico o empregado. Eu peço para a empresa notificar. Como a doutora
Lenise falou, eles fazem uma notificação prévia. Por quê? Essa notificação prévia, ela é de suma importância, inclusive antes da elaboração da reclamação trabalhista. Por quê? Porque eu tô com a advogada do reclamante aqui, inclusive uma excelente advogada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar a precaução da minha ação. Porque eu tenho que saber o que ela vai alegar na reclamação dela, então eu tenho que agir preventivamente para uma eventual ação trabalhista. Então, o que a gente faz? A gente faz uma notificação prévia do funcionário, explicando os motivos pelos quais ele não deve abandonar o posto de trabalho e solicitamos o retorno imediato dele ao posto de trabalho. Por quê? Porque isso seria uma atuação preventiva na defesa trabalhista. Outras coisas, um ponto observado também pela doutora é a respeito das modalidades de advertência. Advertência, o que eu faço agora? É verbal, é advertência por escrito, justa causa. O primeiro pensamento do empregador é a justa causa de imediato. Mas o que aconteceu? Ele não observou a gradatividade. Advertência verbal, advertência por escrito, a suspensão. Então, cabe ao escritório Torres Advogados Associados dar essa orientação para a empresa quais são as modalidades e o que a empresa deve fazer. Por quê? Porque eu sei que vai vir uma advogada, como a minha colega aqui, altamente preparada para falar o seguinte: por que se aplicou a justa causa agora sem observar a gradatividade? Então, é uma das orientações que a gente faz quando está advogando para a empresa. Imobiliária, eu falei para vocês que eu atuo também com direito imobiliário. A grande parte do direito imobiliário também que a gente faz é a prestação de serviço preventivo. O que eu faço? Notifico o locatário para saber se aquele relatório de débitos que foi apresentado para o escritório, de fato, está em aberto. Por quê? Porque às vezes ele esqueceu de mandar um comprovante de pagamento. E aí não houve baixa. Às vezes eu tô com a minha conta travada e eu falei para minha amiga Janaína, paga esse aluguel aqui para mim. E aí o sistema da imobiliária não conseguiu dar baixa. Eu não consegui. Quando você faz uma atuação preventiva, inclusive na parte locatária, que você notifica o locatário, porque até então no sistema está em aberto. Ela fala, não, eu já paguei, está aqui o comprovante de pagamento referente a esse aluguel. Eu tenho uma atuação preventiva e eu evito uma ação temerária. Por quê? Porque a cobrança, além do que se deve, eu posso pagar em dobro, eu tenho que agir preventivamente na defesa do meu cliente também. Então, eu sempre tenho que pensar o que a outra parte vai alegar. E é essa atuação preventiva que o escritório procura fazer, atuação preventiva até mesmo para fins de acordo. Uma das buscas principais do escritório hoje é a questão de acordo, é o que a gente procura analisar também, essa questão do que está bom para as partes. Às vezes a ação, ela demora um pouco, depende muito da justiça que a ação ela vai ser distribuída. No estado de São Paulo ela tem um andamento, no estado do Mato Grosso do Sul ela tem outro. Às vezes, se a gente fizer um acordo, por exemplo, fazer essa atuação preventiva com a notificação e resolver o problema, o cliente, até a data da primeira audiência, ele já vai ter recebido. O que a gente faz como advogada? A gente tem que entregar a tutela efetiva. O que é, na grande maioria das vezes? O dinheiro. Então, eu já entreguei o dinheiro. E é essa a atuação do meu escritório. Eu acho interessante, nesse ponto do preventivo, principalmente em relação a empresas, a gente ressaltar aqui a importância do regimento interno. Sim. Né? Porque, assim, nós buscamos explicar para os nossos clientes, né, que é importante que tenha um regimento interno e que ele seja efetivo dentro da empresa, porque neste regimento que vai constar as normas e condutas esperadas dentro da empresa, e é importante que o empresário tenha consciência de que ele tem o poder e o dever de aplicar advertências, até porque para não ter esse problema, quando acontecer algo mais grave, ele querer dar a pena máxima, né? Porque precisa ter essa gradatividade. Então, é muito importante essa atuação preventiva em conjunto, né, do escritório que assessora juridicamente a empresa junto com o empresário para poder se precaver no caso de uma ação trabalhista. Aqui todo mundo tem mais de 10 anos de experiência, 10, 15 anos, né? Vamos deixar para lá, mas vamos lá. Tenho certeza que todo mundo aqui tem pelo menos um caso marcante para contar aqui para o nosso público, né? Então, começando pela Jana, qual que é um caso marcante que você tem na sua carreira que você pode contar para a gente? Bom, eu comecei minha advocacia no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, e sem sombra de dúvidas, o caso mais marcante da minha carreira, que mudou a minha advocacia, foram as ações dos motoristas carreteiros, né? Eu peguei um volume considerável de ação, são ações com um êxito considerável, consegui atuar de uma forma precisa nessas ações, e eu cheguei até a ser chamada de Sula Miranda, a rainha dos caminhoneiros. E com certeza essas ações mudaram a minha vida, mudaram a minha advocacia, mudaram a minha carreira. Então, assim, toda a minha honra e o meu respeito
a essa categoria, que são os motoristas carreteiros, que realmente foi por meio dessas ações que eu tive uma mudança na minha vida, na minha advocacia e na minha carreira. Então, o meu caso marcante seriam realmente as reclamações trabalhistas dos motoristas carreteiros. E você, doutora Jaqueline, qual caso marcou a sua carreira? Na verdade, foi qual atuação marcou a minha carreira. Não sei se a doutora Janaína lembra, mas eu acredito que nem um ano de advocacia, me surgiu uma vaga para trabalhar no sindicato de trabalhadores. Eu não sei se a doutora Janaína lembra. E na época que eu comecei a trabalhar para o sindicato, eu não atuava em direito do trabalho, mas eu precisava muito do emprego. E aí eu estava tendo na época da grande construção em Três Lagoas, de grandes empresas em Três Lagoas, que na época era a construção da Citrel, o FN3, teve a Eldorado, tudo. E aí tinham mais de 200 trabalhadores para fazer a rescisão trabalhista. E eu vou falar que na época eu não sabia fazer rescisão. Eu olhei aquilo, um colega do lado falou, doutora, a senhora tem que acompanhar, eram mais de, acho que 300 rescisões. A senhora precisa conferir rescisão por rescisão. Falei, agora eu preciso fazer uma pós-graduação e aprender de fato o direito do trabalho. Foi aonde deu uma virada de chave na minha vida. E aí, a partir daí, eu vi o quão importante o estudo era e a necessidade de se especializar para poder atuar. Naquela oportunidade, olhando o colega do lado, fazendo as decisões, eu soube o que fazer. E aí, eu fui aprendendo. E na internet não tinha, de fato, naquela época. Quando eu comecei a advogar, nem o WhatsApp nós utilizávamos direito. Instagram, Google, muito menos. A internet era precária. Então, eu aprendi a advocacia trabalhista, tanto do lado do reclamante, na prática, no meu dia a dia, inclusive subindo em palanque de sindicato, participando de greve ali todo dia na labuta. Então, para mim, a atuação mais marcante foi quando eu fui advogada do sindicato, onde eu tive que participar de greve, lidar com mais de 400 trabalhadores. Então, assim, hoje, se eu sei tanto a parte trabalhista patronal, eu também sei o lado do reclamante. É interessante isso, porque nós atuamos em sindicato, né? A doutora Jaqueline atuou no Sindicato da Construção. Eu atuei e ainda atuo com o Sindicato dos Vigilantes, né? E é um desafio, porque nós, como mulheres, à frente de um sindicato onde é predominante o gênero masculino, né? Então, a gente teve realmente que aprender a se impor, né, para ser respeitada logo no início de carreira, e realmente faz toda a diferença, porque o sindicato você tem acesso a demandas coletivas e você aprende uma advocacia totalmente diferenciada do caso comum, né, porque você passa por ação coletiva, a participar de mediação no Ministério Público do Trabalho, que são coisas que nós aprendemos ali juntas, né, na prática, né, não teve jeito, foi na prática, foi muito bom. Nós aprendemos efetivamente na prática, porque o sindicato, ele traz muita realidade do dia a dia do trabalhador. E, por exemplo, eu com primeiro ano de advocacia, o que você espera? Poxa, uma ação de cobrança, uma ação pequena. Você não espera vir um sindicato, ainda mais da construção civil, no seu colo. Então, para mim, pelo menos, foi uma experiência muito diferente, que trouxe para mim um crescimento profissional e pessoal muito grande, porque eu soube identificar quais as necessidades, ter empatia com a outra parte. Inclusive, hoje eu consigo prestar esse auxílio para as empresas, porque eu consigo também enxergar o lado do trabalhador e saber quais são as necessidades dele e o motivo pelo qual ensejou ele, inclusive, na rescisão indireta. É aquela atuação preventiva que a gente tem que fazer. Mas por quê? Porque eu já também estive do outro lado. Hoje eu estou muito pouco do lado do trabalhador, mas eu consigo identificar em razão da prática que eu tive junto com a doutora Janaína no sindicato. Eu tive um caso, na verdade é um caso que me chamou a atenção, né? Tive vários casos, mas teve um caso em específico que eu fiquei tocada, que é um caso de uma gestante. Ela foi dispensada por justa causa uma semana antes de dar à luz. E aí ela procurou o nosso escritório, nós entramos com a ação para ela. E qual que era o motivo? Por que ela foi desligada por justa causa? Ela foi desligada por faltas. O tribunal, ele entende com as faltas reiteradas das gestantes, eles entendem sim que é caso de justa causa. Acontece que esse caso era peculiar, porque ela fazia home office, trabalhava em home office e dependia da internet. Muitas vezes essa internet não funcionava, não era uma internet da casa dela de boa qualidade, e era obrigação do empregador fornecer uma internet de boa qualidade, então ali já não era nem culpa dela, e ele também nem custeava essa internet.
muitas vezes o sistema ali, que é um sistema carregado, que precisava de uma internet, não carregava. Então, o que acontecia? Dava atraso ou falta. Por quê? Porque às vezes realmente não conseguia carregar e ela ficava com falta. Então, acumulou algumas faltas, a empresa foi lá uma semana antes e desligou. A gente entrou com a reclamação trabalhista e a gente não obteve êxito na primeira instância. A gente não ganhou, foi improcedente totalmente, perdemos a estabilidade dela, fiquei bem chateada e a gente entrou com recurso e reverteu no tribunal. Então, foi muito gratificante, porque foi uma dispensa injusta, o juiz não avaliou ali os reais motivos, não era simplesmente uma falta, mas qual que era a causa dessa falta, né? E qual que é a lição que ficou? Ficou que, mesmo com uma improcedência, né, a gente consegue reverter. Então, o conselho para os colegas advogados é também não desistir do processo, né? Não é por causa que tem uma improcedência ali na primeira instância que você não vai conseguir reverter. Agora a gente já está, assim, revertendo muitas decisões, porque o tribunal são outras pessoas, mais pessoas, né? Ali no primeiro grau, uma cabeça só, ali no tribunal, várias cabeças pensantes, né? Então o resultado pode ser outro. Então, fiquei dessa lição para mim. Não desistir do processo, mesmo que a gente não tenha ali um bom resultado em primeira instância. Agora, doutora Josi, conta aí pra gente. Nesses longos 20 anos de profissão que a gente tem aí, foram inúmeras situações que fizeram eu crescer como profissional. E diante desse amor pela profissão, pela defesa dos interesses dos empregados, muitas foram as situações que apareceram e que, através dessa, é um somatório aí da minha estrada. Mas uma que eu me recordo agora no momento é de uma bancária, né? Uma gerente de banco que, durante aí, o período em que trabalhou para uma grande instituição financeira, né? Ela sofreu, né, com assaltos na agência para a qual ela trabalhava, e numa dessas ocasiões, e que foi a principal e que causou fortes danos para ela, ela foi sequestrada, né, e ela foi levada e deixaram ela num determinado local e pegaram a filha dela também de refém, enfim. Diante dessa situação, ela teve um problema psiquiátrico muito grave, ela ficou afastada por longo período, né? Ela teve, assim, consequências terríveis na vida dela, e nós entramos com essa ação e pedindo a responsabilidade civil dessa empregadora. Ganhamos em primeiro grau, né, na vara, e chegou no tribunal. Para nossa surpresa, a ação foi totalmente improcedente, foi julgada improcedente, porque entendeu-se que a questão dos assaltos, se priorizou aí o tema assalto, segurança pública, não tinha nada a ver, ou fugia da responsabilidade ou da culpabilidade aí da instituição financeira. Na ocasião, nós também recorremos, e por aí a doutora Lenise fala para não desistirmos do processo, não desistirmos do cliente, e eu tenho muito essa combatividade, esse amor muito grande pela defesa dos interesses dos meus clientes, e recorremos para o TST, que é o poder, né, judiciário trabalhista aí de maior força. E, para nossa surpresa, chegou no TST, não foi recebido esse recurso, porque entendeu-se que a advogada que vos fala não tinha poderes para isso, né? E aí, porque simplesmente não verificaram que eu estava na procuração desde o início do processo. E aí eu tive que embargar, né? Que, para quem não sabe, os embargos é uma medida jurídica tomada para esclarecer obscuridade, omissão, enfim, contrariedade. E aí foi através do embargo, ou seja, eu não desisti do processo, continuei rebatendo. Foi aí que foi, não, peraí, aí o ministro viu que havia um erro, sim, que, óbvio, eu era advogada desde o início do processo, eu tinha poderes para aquilo, e também reviu todo o posicionamento do tribunal e falou que não tinha nada a ver, a gente não estava discutindo aí a segurança pública, a gente estava discutindo a culpabilidade pelo transtorno que a empregada teve, pela moléstia que foi causada a ela em decorrência da atividade trabalhada. Então, assim, foi uma ação que me marcou bastante.
Vamos fazer agora alguns comentários sobre casos engraçados. Eu acredito que todos aqui já aconteceu situações inusitadas e muito engraçadas. Doutora Lenísia, a senhora poderia comentar alguma situação que foi bem engraçada na sua advocacia? Teve um caso que até foi na audiência de um agente funerário. Então, o agente funerário, ele dirige o carro, né? E leva o caixão com o corpo, né? Vamos dizer assim. E o juiz, naquela ocasião, ele ficou muito curioso. Ele ficou curioso, mas me conta, né? Assim, ele fugiu totalmente do tema ali da audiência e queria saber se tinha espírito, se o corpo, se alguma vez ele viu algum barulho, se o corpo se mexeu, quis saber se ele ia como que ele fazia para comer, se desse o horário de almoço dele, como que ele fazia para comer, e ele contou que passou já pelo drive-thru com o corpo atrás, até a atendente desse fast food falou, mas o que tem aí atrás? Tem um morto aí atrás, né? E o juiz quis saber se, por acaso, algum dia ele já ouviu algum barulho, alguma coisa de espírito, sabe? Eu vi que ele estava bem interessado. Até o meu próprio cliente contou numa ocasião para mim, na verdade, acho que foi depois da audiência, ele contou que uns colegas entraram dentro de um caixão lá na empresa e ficaram lá se fingindo de morto. Quando um empregado entrou, o morto, como se o morto tivesse levantado, assim, para dar uma assombrada em todo mundo. Então foi esse. Teve um caso também de um bolo também, rapidinho aqui contando, um bolo de aniversário que essa empresa fazia aniversário todo mês para os aniversariantes ali. E naquele mês, por um acaso, não teve esse bolo e foi aniversário desse reclamante. Mas não teve esse bolo não por discriminação, não por nada. Foi por uma questão de correria ali na empresa, acabou passando, não teve o bolo. E ele entrou com a reclamação trabalhista, pedindo dano moral, porque ele não teve o bolo de aniversário dado pela empresa. Obviamente, fui jogada improcedente, porque o juiz entendeu que falta de bolo, né, não está afetando nenhum direito fundamental, não é caso de dano moral, e ele tomou uma improcedência, mas são casos aí inúmeros, né? Doutora Josi, tem algum caso engraçado para contar pra gente? Muitos, né? Nessa longa jornada. Temos sempre muitos, mas rapidamente aqui, o que eu posso falar, casos de audiência, que são muitos, né? Principalmente por eu estar do lado do empregado, então, muitas vezes o empregado ele não sabe se portar em audiência, ele não sabe falar com o juiz, e chama o juiz de Vossa Majestade, santidade, mulher, mulher. Mais situações como, em virtude, né, de ser o carro-chefe aí do pedido de uma ação trabalhista, horas extras, notoriamente a gente pede horas extras em razão da ausência de intervalo para a refeição, e uma vez o juiz, já me conhecendo as minhas demandas aí, na maioria das vezes atuo muito também por vigilantes e o pedido principal é o intervalo para refeição, que eles não usufruem, não tem uma hora, e aí o juiz vira para mim e fala assim, doutora, os seus clientes levam a marmita e na marmita sempre tem quiabo, né? Mas por que quiabo, excelência? Eu não entendi. Fala, porque desce, escorrega, né? Desce rapidamente e aí ele pode voltar a trabalhar. Eu falei, se considerar dessa forma, tudo bem. É assim mesmo, né? Então é desse jeito. Então, assim, sempre uma novidade. E a gente, né, quando tá no começo da carreira, uma coisa que eu lembro sempre no começo da carreira, né, advogado, como a doutora Jaqueline falou, né, muitas vezes não, nem sempre a gente está preparada ali no começo da carreira, é complicado até a gente se ater a todas as minúcias ali de uma audiência. Estava muito nervosa e apertava a caneta assim, e aí ouvindo os depoimentos, voou a tampa da caneta e bateu no peito do juiz. Eu fiquei branca na hora. E o juiz falou, ei, doutora, quer me matar já? Eu nem dei a sentença. Então são situações mais ou menos como essa. Ai, meu Deus, Vossa Majestade, santidade, foi novidade. Ai, meu Deus, olha, doutora,
Orienta suas empresas que se for comprar bolo, compra todos os meses. Eu também iria ficar super chateada. Criei uma expectativa pelo bolo. Eu quero meu bolo, gente. Uma pretensão. Nossa, deixa com eu. Mas que a empresa não se responsabiliza por isso. Mas aí tem a tese do mero aborrecimento, né? Não, mas e a dignidade do trabalhador, né? Ele quer o bolo dele. Ai, minha cara queima de entrar com uma indenização dessa. Ai, olha, quem está nos assistindo, a gente está brincando aqui, mas acontecem muitas situações e nesse contexto, né, nós temos que manter ali, né, o posicionamento, dá vontade de rir, às vezes somos humanas, né, mas recentemente eu fui procurada por um trabalhador de uma grande empresa, chega a ser inacreditável que o supervisor faz com a equipe. E eu gostaria de ressaltar aqui a importância das empresas fazerem capacitação, principalmente com quem está no cargo de liderança. E eu vou explicar para vocês o porquê. Ele chegou lá e falou: doutora, eu vim aqui porque eu me sinto muito constrangido e com uma situação que tem ocorrido no grupo de WhatsApp da empresa, ou seja, era um grupo de WhatsApp corporativo. Então, era uma equipe de prestadores de serviços e o supervisor resolveu fazer um ranking dos funcionários, categorizando os bons e os ruins. E para isso, ele criou, de forma muito criativa, acredito que nem ele tem noção do quão errado é esta conduta dele, né? E a empresa fatalmente vai acabar pagando por isso, né? E é uma empresa de grande porte, gente, não acontece só com as empresas pequenas. Bom, vamos lá. Eu até trouxe aqui, porque eu tirei um print aqui, não vai dar para eu mostrar na tela, mas é assim, ó. Era uma lista com o nome dos funcionários, e aí do lado tinha o símbolo do que aquele funcionário representava na empresa. Aí tinha a lesma, a tartaruga, o carro de corrida, o furacão e o foguete. O que era o foguete estava muito feliz, né? Porque com a sua colocação, sendo elogiado. Agora me fale como se sentia o funcionário que estava sendo nomeado, classificado de lesma e tartaruga. Então, assim, são situações que chega a ser cômico, né? É inacreditável que chega alguém e faz esse tipo de classificação num grupo, falando, o fulano é uma tartaruga mesmo, é uma lesma, não consegue entregar nem a meta que foi destinada. Numa clara situação de assédio moral. Então, assim, são situações engraçadas, mas a pessoa que está passando por essa situação muitas vezes não acha nada engraçado. E isso, na justiça, fatalmente vai caracterizar uma situação de assédio moral, uma indenização de dano moral. Então, quem tem empresa tem que ficar atento a isso e tomar esse cuidado e capacitar a equipe, principalmente em relação a situações de assédio moral. Doutora, agora conte você, Jaqueline, quais são as suas experiências engraçadas que você tem para compartilhar conosco aqui nessa tarde. A experiência engraçada que eu tenho para compartilhar aqui é quando você vai fazer uma audiência para sua colega, que inclusive está à minha frente, de indenização por danos morais. Ela fala, não, porque vai lá, que é uma audiência tranquila. É um processo de indenização por danos morais. Na audiência vai fluindo. Beleza, né? Vai fluindo, eu lá com a minha tranquilidade. O que o senhor tem para falar? Fui descobrir em audiência como o senhor era conhecido na empresa. Ele me vira na audiência, eu era conhecido na empresa como Pato Cagão. Eu olhei e falei, ai Deus, como que eu vou manter a postura? Aí o juiz olhou pra mim, eu falei, tava assim, tô invisível? Eu olhei e falei, eu não tinha mais nem reação. Como que eu ia perguntar para as outras testemunhas? Claro que eu tive que perguntar, né? Como que o reclamante era conhecido e os motivos pelos quais ele era conhecido como Pato Cagão. Eu sei que é uma situação que hoje a gente dá risada, mas chega em audiência, você tem que manter a postura, se colocar no lugar do trabalhador, ter empatia com a situação, não esboçar nada de reação para dar risada
e perguntar o porquê que estava acontecendo aquela situação. E aquela situação acontecia porque eu acredito que na época, eu não lembro exatamente o processo, mas ele tinha diabetes. Em decorrência da diabetes, ele precisava ir com constância no banheiro. Só que os colegas, ainda mais no ambiente de trabalho de construção civil, nessa audiência que eu fiz para uma colega minha, tá aqui à minha frente, no ambiente de construção civil tem brincadeira. Mas aquilo para ele era uma situação que incomodava. E o superior, mesmo tendo conhecimento dessa situação, ele não tomou as providências cabíveis. Então, em decorrência disso, houve a propositura da ação. Lógico que ao longo de 14 anos há diversas ações, tudo, há casos inusitados, mas é essa que eu sempre memorizei que o processo não era meu. Gente, já passaram anos, já não esquece. Para vocês que estão nos assistindo, nós colegas, nós nos colocamos em saias justas também, né? A doutora Lenice também recentemente passou por uma saia justa, mas não era minha culpa. Onde a reclamante, a testemunha, e ela liga, Janaína, eu estou aqui. A reclamante trouxe uma testemunha mentirosa. Eu falei, ai meu Deus. Eu falei, não, houve. Não, eu fiquei, meu coração disparou na hora, porque eu fui fazer as perguntas como se eu fosse o juiz. Então eu falei, tal coisa. Ela estava respondendo. Aí eu olhei pra ela, olhei pra reclamante, falei, não, vocês estão brincando comigo. Você não sabe nada, vocês combinaram. Eu falei, não, falei assim, de jeito nenhum. Aí eu liguei, de jeito nenhum. Como que eu vou ouvir? Vai sair todo mundo preso de lá, a testemunha vai sair presa. Aí a gente fez um acordo. Mas é importante ressaltar que eu não sabia. Isso, claro. Ela fez por ela. Ela fez por ela, né? Eu também fiquei muito brava, né? Mas, assim, você que está nos assistindo, nós, às vezes, nos colocamos em saias justas. Na verdade, a testemunha que era para ir, não foi. Então, ela teve essa ideia brilhante. Não, vou levar outra aqui. Então, Treinar, né? vou treinar, vamos treinar aqui, vai dar certo lá. Aí eu falei para ela, olha, eu sou menos experiente que o juiz, porque o juiz, ele faz audiência todos os dias, toda hora. Então, ele faz uma atrás da outra. Ele vai pegar, assim, eu demorei 5 minutos para pegar sua mentira, ele vai pegar em 1 minuto. Então eu falei, de jeito nenhum. Aí, não ouvimos, aí eu falei, eu vou fazer acordo, fiz acordo. Mas essa é uma situação que acontece, mas não que tenha acontecido comigo, mas na hora de consignar os dados da testemunha em audiência, o juiz perguntou para ela, e aí ele começou a perguntar muito firme para a testemunha, a senhora sabe por que a senhora está aqui? E rude. Porque é o seguinte, a senhora sabe que se a senhora mentir, a senhora vai presa. É muito sério, é muito importante o que a senhora está fazendo aqui hoje, porque a justiça não está de brincadeira. E ele foi elevando a voz, Na hora que ele levou a voz, a senhora tem certeza do que a senhora faz aqui hoje? Ela falou, não, quase que eu falei, eu também não tenho, não, excelência. Eu falei, nem eu sei o que eu tô fazendo aqui, meu Deus. Eu olhei, excelência, vamos com calma, veja bem, pergunta se tem interesse na causa, tudo, aquelas perguntas de praxe, mas da forma que o senhor está fazendo, eu tenho com medo de ficar nessa audiência. Mas isso é muito importante, porque é igual a doutora Lenice falou, a gente como advogada, a gente, são testemunhas, ainda mais no processo trabalhista, que tenha conhecimento sobre os fatos, que tenha trabalhado com você na mesma época, mas às vezes a outra parte, ela se sente tão desesperada para ter uma testemunha, para falar, eu quero ganhar aquele processo a todo custo, sem saber das consequências. E aí, a postura da doutora Denise, isso é muito importante. Por quê? Às vezes, a parte reclamante, até mesmo a testemunha, ela não sabe quais são os reflexos de mentir em audiência. O que é um processo de falso testemunho, o que isso vai causar na vida dela, a representação criminal, a expedição de um ofício para o juízo criminal. Então, assim, eles vão, às vezes, vão a todo custo, sem pensar o que de fato vai acontecer. E a gente, até essa postura da doutora Denise, merece parabéns mesmo. Ligar para a colega Janaína para perguntar, falou, tá mentindo. Eu, aqui, por 5 minutos, eu descobri que ela não sabe sobre os fatos. E essa situação, porque, assim, o primeiro juiz da causa, quem que é? É o advogado. Cabe a gente fazer esse filtro antes de entrar em audiência. Porque assim, doutora, a senhora foi pega de surpresa. Eu posso falar isso em audiência, mas eu não fui pega de surpresa. Porque lá fora, a gente faz uma entrevista e a gente sabe quando tá mentindo.
A doutora Denise tem quase 20 anos, assim como eu. Então, a gente sabe quando a pessoa está mentindo. E essa atuação cabe a gente como advogada. A postura da doutora Denise merece aplauso. Às vezes, alguns colegas não fazem isso. Não dá para também pré-julgar. Às vezes, a gente pega de surpresa em audiência, mas essa postura cabe a gente. Primeiro, o juiz da causa. Porque assim, ali é algo que está acontecendo que é muito sério, né? Então, as pessoas precisam levar a sério isso, né? E muitas vezes a gente conversa antes da audiência com as partes, não para orientar ninguém, mas para a gente saber se, de fato, as pessoas têm conhecimento dos fatos e do que vai fazer ali, né? Teve aquele caso também, lembra, doutora Josi, da reclamante que foi com as testemunhas, saiu, foi amplamente divulgado nas redes sociais e fez selfie, postou no Instagram. Lembra, fez vídeo tirando sarro foi no TikTok, verdade. Sim. Fez vídeo tirando sarro da audiência propriamente, do ato, né, de audiência, dos depoimentos, né, em audiência, e já se considerando a ganhadora da causa. Só que felizmente ou infelizmente, hoje em dia a rede social tá aí, todo mundo vê, todo mundo acompanha, e nós estamos num podcast que também é uma forma de comunicação, e todos veem, né? Então, assim, o esperto, né, se acha o melhor do que o outro e acha que é só ele, né? Só ele é esperto. Então, isso tem que levar a sério, né? Tem que muitas vezes as pessoas chegam ali extremamente nervosas, né? Porque estão à frente de um juiz, de uma autoridade. Imagina uma pessoa que vai lá para mentir, ela não vai conseguir sustentar. Nós atuamos com isso, a gente já conhece quando uma pessoa está falando a verdade, quando uma pessoa está falando mentira. A pessoa que fala mentira, ela não consegue dar detalhes, ela cai em contradição. Então, as pessoas precisam, de fato, levarem a sério e irem até lá para poder falar a verdade. E tem muitas vezes também o que acontece, e hoje em dia eu vejo isso como uma doença mesmo, de ordem psiquiátrica. As pessoas, elas criam uma coisa na cabeça delas e elas transmitem essa ideia para outro, ou mesmo vai até o advogado e cria uma situação toda e chega na justiça, né? Mesmo a gente sendo, como a doutora Jacarine falou, os primeiros juízes da causa serem os advogados, a gente muitas vezes é induzido a erro. E aí, em audiência, né, como a doutora Lenise falou, em audiência, chegando lá, conversando com as partes, com a testemunha, você vê que não é aquilo que foi falado para nós, né? E aí, muitas vezes, a gente passa vergonha mesmo, porque o cliente falou uma coisa que não existe, ele criou na cabeça dele. E muitas vezes, pior de tudo, ele nem faz por maldade. Ele faz criando um cenário que o favoreça e ele pensa que aquilo não vai fazer mal para ninguém. Acontece também isso. Então, assim, a gente, como advogado, como primeiros juízes da causa, a gente tem que avaliar todo um contexto e ter a responsabilidade com o outro, né? Seja com o empregador que está do outro lado, porque um dia nós somos advogados, a gente pode estar do outro lado também, né? Então, e seja com o juiz, e seja com a sociedade, né? E a gente tem que levar a verdade. A gente reclama muitas vezes que não existe justiça, porque, de fato, muitas ações, a gente tem anos de profissão e a gente vê que muitas vezes não é feita justiça, né? Mas, seja por um lado que induziu o juiz ou o advogado a um erro ou a conduzir de uma forma errada, né? E acabou tendo êxito, né? Mas eu acredito muito que o mundo dá volta e as coisas têm a lei do retorno. Então, é isso. Alguém quer compartilhar mais algum caso? Lembrou de alguma coisa? O que eu vou compartilhar são duas situações. Primeiro, essa questão que a doutora Josi passou, do caso que a doutora Janaína comentou, da testemunha, depois que eles saíram, tudo. Como advogada de empresa, no momento de fazer a defesa, eu olho todas as redes sociais. Eu olho o Instagram, eu olho o TikTok, eu olho o Facebook. Depois da audiência, de novo, eu olho o Instagram, eu olho o TikTok, eu olho o Facebook. Inclusive, para saber a relação dos vínculos da testemunha com o reclamante. Isso, para quando você está do lado da empresa, é muito importante. Para saber se, de fato, o que ela disse em audiência é verdade. E se aquele depoimento que ela prestou vai influenciar no julgamento do juiz. Então, às vezes, as redes sociais, o que acontece? O que a doutora falou, às vezes a pessoa tem aquela doença, às vezes até mesmo a doença de tornar público o que de fato aconteceu.
E aí ela quer compartilhar com os outros colegas achando que aquilo é engraçado. E a justiça é coisa séria. A justiça é o quê? Que a gente espera que uma justiça célere e que a gente tenha uma paridade de armas também. Então, o que a gente espera? Que você traga a sua testemunha, que ela fale de fato o que aconteceu no contrato de trabalho. Quando ela distorce, dá um ganho de causa sem que isso daquilo de fato tenha acontecido, ela publica nas redes sociais, aí cabe a gente, como advogado da empresa, ir lá e tirar um print. Porque, às vezes, numa decisão de primeira instância, você não pode alterar, mas no sede de recurso altera. E esse caso que vocês comentaram, o tribunal condenou, inclusive, em litigância de má-fé. Tanto a parte reclamante, quanto, eu acredito que a testemunha. Então, as consequências não é só um processo criminal de falso testemunho, também tem as penalidades de litigância de má-fé. Por quê? Porque um ato de necessidade de tornar público o que aconteceu, como saindo vitoriosa, que ia ganhar uma ação, às vezes, que não teria êxito, e ali ele levou as consequências de você trazer uma mentira para um processo. E outra coisa também, que a gente é pego de surpresa também no processo, que aconteceu efetivamente comigo, eu instruí todo um processo, era um processo previdenciário, perguntei, a senhora morou com ele? Não, morei. Até o falecimento dele? Até o falecimento dele. E aí, levei a testemunha, levei todo mundo. Fui para fazer uma audiência federal, tudo, era um processo previdenciário de pensão por morte. Falei, nossa, tá redondinho o processo, né? Terminou a audiência, o doutor falou assim para mim, doutora, tem um processo ali no balcão te esperando. Doutor, eu não pedi carga de nada, né? Porque o processo físico, gente, tô entregando a minha idade. Era um processo físico. E aí eu falei, não, tem um vídeo lá dentro, tem um CDzinho, só não quer assistir o vídeo? Beleza. Não, doutor, eu pego. Falei, faz uma audiência aqui comutativa, depois a senhora pega. Peguei o processo. Quando eu peguei o processo, que eu abri um vídeo no meu escritório, aquela pessoa que eu estava atuando como advogada, ela tinha entrado com outro processo, falando que já tinha separado da pessoa que eu havia pedido pensão por morte há anos e que, na verdade, ela não tinha mais relação com ele. Então, ela não teria o direito à pensão por morte. E eu fui pega de surpresa. Por quê? Porque eu instruí o processo para o pedido da pensão por morte. E aquilo me deixou muito chateada. Por quê? Porque eu penso que é a credibilidade que a gente leva para o juiz. O que eu fiz nesse caso? Eu chamei a cliente no meu escritório, foi ela e a filha. E aí eu perguntei para ela, eu falei, a senhora estava com fulano na data do falecimento dele? Tava. Eu falei, eu vou te dar a oportunidade. Aí eu virei para ela e falei, esse aqui é o vídeo que a senhora entrou com o meu processo depois. A senhora não trouxe a verdade para mim. Eu acho que a senhora tem que saber quais são as consequências de mentir. E eu vou ser muito direto para a senhora. O que a senhora fez aqui comigo foi muito chato, porque eu tenho anos de advocacia aqui frente à Justiça Federal, e eu nunca aconteceu isso na minha vida. A senhora deveria ter falado para mim a verdade. Doutora, eu vou desistir do processo, não é isso que está acontecendo, tudo. O que a senhora acha? Não, a senhora mentiu. Por quê? Porque ela pensou o seguinte, vou ver qual que dá primeiro. O que eu ganhar, tá bom. Eu falei, a senhora vai fazer uma declaração aqui, que a senhora não falou a verdade para mim, eu vou desistir do seu processo, a senhora contrata outro advogado que faça isso que a senhora queira, que na verdade a senhora não está trazendo a verdade, infelizmente a senhora mentiu para mim, muito chato que a senhora fez. Na época eu fiquei, assim, não era eu que tinha feito, mas eu senti com vergonha frente ao juiz, porque você trabalha por aquilo. E aí eu fiz assinar a declaração, ela e a filha. Falei, eu quero que a sua filha assine, a senhora vai assinar, eu vou juntar no processo a partir de hoje, eu não sou sua advogada, eu espero que a senhora aprenda que a justiça é uma coisa séria e que a senhora tem que trazer realmente o que aconteceu. E aí foi uma situação muito chata no escritório. Nossa, é muito difícil. Eu acho que todo mundo já passou por essa situação do cliente, né? É claro que é a minoria, né? Graças ao bom Deus, né? Mas infelizmente acontece. Eu tive um caso, puxando o gancho da doutora Jaque, que foi de contradita de rede social. Lógico que a gente já sabe que ser apenas amigo ali, seguir no Instagram ou no Face, não dá contradita da testemunha. Mas teve uma vez que a empresa levou uma testemunha e eu tinha acessado a rede social, feito uns prints. E aí, no dia do aniversário da patroa, que é a dona da empresa, a testemunha tinha feito uma declaração, tipo uma declaração de amor, tipo, eu gosto muito de você, você é isso, eu te admiro. E, nossa, e foi um confete, fiz um print, a hora que ela entrou, eu falei, excelência, quero mas não, eu tenho a prova aqui, mostrei, ele falou, tá contraditada, a única testemunha da empresa.
E foi maravilhoso pra gente o resultado. Mas para ver que cuidado com redes sociais, né? Tudo que posta ali não foi uma questão, foi que ainda ela deixou no feed a declaração. Então foi bom pra gente. Agora vamos falar de verdades e mitos da advocacia. Doutora Lenise, quais são as verdades e mitos da advocacia? Poderia começar nos dando um exemplo? Bom, um exemplo de mito. Todo mundo acha que a Justiça do Trabalho é para os trabalhadores, né? Então, os trabalhadores sempre ganham os processos na Justiça do Trabalho. Olha, na minha época, desde quando eu comecei a advogar, não vi isso não, né? É sempre ali, depende de provas, de fatos, né? De todo o contexto das leis. Então, não, pode ganhar tanto o empregado como o empregador. A resposta é que é mentira isso, hein? Quem pode compartilhar, doutora Josi? Sim, e digo mais, muitas vezes é até sofrido demais para o empregado fazer essa prova e ganhar o processo. Muitas das vezes, esse empregado que a gente trata de parte hipossuficiente, né, na Justiça do Trabalho, ele não consegue realizar uma prova, provar aquilo que ele está pedindo. A exemplo disso, nós temos as próprias empregadas domésticas, geralmente trabalham sozinhas, não tem, né, como fazer a prova, muito embora aí a partir com a nova legislação, né, a gente tem, pelo menos com relação à jornada de trabalho, a gente tem a obrigatoriedade do empregador em manter o controle de ponto, então já facilita um pouco. Mas o que eu posso concordar com a doutora Lenise, que isso é um mito, a Justiça do Trabalho não beneficia o empregado hipossuficiente, não. Ganha a ação que é melhor provar. Outro mito da advocacia. Limpeza de banheiro utilizando os produtos de limpezas comuns não dá direito à insalubridade. Esse é outro mito, né? Já está pacificado que banheiros de grande circulação, existe um questionamento em relação ao que é grande circulação, porém, banheiros que são limpos por funcionários, que têm grande circulação, tem direito, sim, o funcionário à insalubridade. Recentemente, eu fiz uma audiência e eu achei muito interessante. A audiência era uma funcionária de limpeza terceirizada da prefeitura e ela fazia limpeza de escola. Então, inúmeros alunos utilizavam aquele banheiro. E, para minha surpresa, né, eu pedi ali o adicional de insalubridade em grau máximo em razão da limpeza de banheiro. E, para minha surpresa, a empresa chegou na audiência já falando que concordava com o pedido, que não necessitava de perícia e que ela concordava com o pedido de insalubridade em grau máximo porque ela não queria se onerar com os custos da perícia. Então, esse é outro mito. Mesmo que a pessoa só utilize produtos de uso comum, produtos domésticos, se o banheiro é de grande circulação, o funcionário faz jus ao adicional de insalubridade. Doutora, eu gostaria de comentar um mito, uma verdade em relação ao direito? Vamos lá. Qual o mito, ainda mais quando você está para o empregador? Doutora, houve um probleminha na empresa, nós não temos os cartões de ponto do funcionário. E agora? Nós perdemos todas as horas extras, veio reclamando. Ganhei a ação, não tem um cartão de ponto. E agora? O interessante é que nós temos a súmula 338, que quando você justificar a ausência de cartão de ponto, você pode fazer prova em audiência. Então, às vezes, grande parte esquece que os cartões de ponto, mesmo na sua ausência, você pode fazer prova da jornada do trabalho em audiência. Eu já apliquei essa súmula diversas vezes em defesa e não teve um juiz que impediu a produção de provas. Às vezes, você pode acontecer, falar, eu não vou permitir a produção de prova. Você contesta os protestos em ata e em sede de tribunal, essa sentença vai ser anulada e vai voltar para julgamento. Então, assim, não tem cartão de ponto, já ganhei ação. Vamos, peraí, veja bem, você pode fazer a produção de provas da ausência de cartões de ponto em audiência, mas desde que você justifique os motivos pelos quais você não anexou na contestação. Mas apenas advogados altamente desqualificados têm essa estratégia, né? Então, as advogadas que aqui os falam têm essas estratégias. Até porque nós estamos sempre em cursos, buscando aprender. Às vezes as pessoas acompanham, né,
a gente por redes sociais fala, mas por que as doutoras, né? Eu, a doutora Lenise, a doutora Jaqueline, a doutora Josi, nós estamos sempre em cursos, buscando qualificação, buscando atualização, justamente para isso, para apresentar as melhores soluções e estratégias para os nossos clientes. Porque se é um advogado que simplesmente se formou, prestou a OAB e passou, muitas vezes ele não sabe esse pulo do gato, ele não tem essa estratégia para poder buscar a melhor solução para o seu cliente, não é mesmo? Ah, claro. Imagina um trabalhador que 4 anos de vínculo. Ele foi entrar com a ação quase nos últimos meses da prescrição. A empresa já estava quase tranquila, ele não vai entrar com a ação. Às vezes aconteceu um problema de extravio de cartão de ponto, e uns tem os cartões de ponto. O trabalhador pensa, ganhei a ação 4 anos, imagina, fora o período prescrito, mas aí você tem que, é o que a doutora Janaína falou, é questão de estudo, é questão de sempre estar em contato, esse convívio com outros colegas, compartilhando experiências. Às vezes a doutora Janaína fala assim, interessante, né? Aí a gente vai compartilhando essas ideias e sempre estudando para oferecer o que tem de melhor para os nossos clientes, porque é por isso que a gente está aqui. Bom, vou trazer mais um mito aí pra gente. Gestante no contrato de experiência pode ser demitida. Então, aí é mais um mito que nós temos aí. A CLT, ela protege as gestantes, né? Desde a confirmação da gravidez até os 5 meses após o parto. Então, mesmo que a gestante está em contrato de experiência, ela tem sim a estabilidade. Uma discussão. Então, mas o tribunal, ele reforma, ele dá. Depende da forma, depende da turma e depende da... Porque entende-se que o contrato de experiência ele é uma modalidade de contrato por prazo determinado. E aí, quando vem essa questão de dar discussão do caso do contrato por prazo determinado, há entendimentos que sim, que ela tem a estabilidade, há entendimentos que não. Então, ó, eu já entrei bastante, hein? Até agora não, hein? Não, de meia não. Brincadeiras à parte, mas essa questão da estabilidade, lógico que a gente tem sempre que pensar que tem os dois lados. Pensando até porque o tribunal é dividido em turmas. Eu, falando como advogada da empresa, já fiz essa defesa efetivamente de contrato com estabilidade. Então, o que acontece? O entendimento, inclusive, até mesmo para não concessão da tutela, é o seguinte, o trabalhador ele tinha ciência que aquele contrato seria encerrado quando do término do contrato de experiência. Então, depende grande parte de qual vara que vai cair, de qual decisão que ele vai adotar efetivamente. Porque, realmente, grande parte não, tem turma que entende que no contrato de experiência não tem garantia à estabilidade. E eu falo isso como advogada de empresa mesmo, com essa atuação prática, com sentença reconhecida. Mas aí, para ficar aqui uma resposta bonitinha, depende para que lado você está atuando. Se você está pelo lado do empregado, da empregada, melhor dizendo, óbvio que você vai trabalhar essa tese de que o contrato de experiência, ele não tem uma data certa para terminar, muito embora exista a previsão legal de que ele valha até 90 dias, mas não é certo como um contrato legítimo e típico de prazo determinado, onde vai ser contratado por uma certa demanda, por um determinado período, né, tempo específico. Então, talvez aí há discussão. Então, depende para quem você está advogando. De repente, você está igual a doutora Jaque, está empregado. A gente, pelo menos os nossos casos aqui, pelo menos TRT 15, que é o nosso, meu e da doutora Jana, a gente está tranquila nessa situação. Bom, vamos lá. Mais um. Tem aí mais um, doutora Jana? Eu queria falar um mito que é muito comum, principalmente no interior, em cidades menores, onde a Jaqueline e eu advogamos. É o mito de que advogados em lados opostos não podem ser amigos. Já tive diversas situações como essa, principalmente na época em que eu atuava em Três Lagoas. Já aconteceu de eu estar na sala na sala da OAB, porque lá nós, os advogados, nos reunimos na sala da OAB, e depois o reclamante sair falando, eu achei muito estranho, essa advogada está vendida, porque ela estava conversando com a advogada da empresa. E a Jaqueline está aqui, não me deixa mentir, nós somos amigas de longa data. Por várias vezes, em diversas situações, sentamos em lados opostos, ela
tanto ela como eu, extremamente imbatíveis, praticamente quebrava o pau dentro da sala de audiência, saía de lá e falava, vamos almoçar juntos? E o cliente não entendia nada, né? Porque a gente brigava ali dentro de sala de audiência, uma discutia, a outra discutia. Porque, assim, no direito é assim, nós defendemos o direito do cliente, mas ali fora nós somos amigos, nós somos colegas de trabalho. Então, assim, alguns profissionais, inclusive, é uma dica, tem alguns profissionais, principalmente alguns mais jovens, acham que precisa ter essa postura de arrogância com o colega. E não, nós somos colegas de trabalho. Ali dentro, nós somos extremamente amigas, porém ela está defendendo os direitos do cliente dela e eu estou do meu. Saindo dali, vida comum, amizade, somos colegas de trabalho, somos amigos. Então esse eu acredito que seja um grande mito, que eu acabei de me lembrar agora situações, porque eu já passei por isso diversas vezes. Não aqui no estado de São Paulo, não é tão comum. Porém, em centros menores, como Três Lagoas, Campo Grande, nós praticamente conhecemos todo mundo da cidade, né? Então é muito comum que acontecesse situações desse tipo, não é mesmo, doutora? Exatamente, eu já tive advogando como a parte requerida, a Janaína como requerente, e aí se liga para fazer acordo. Não, vou fazer só em... Eu falo, pô, Janaína, vamos resolver esse trem aqui, não, em audiência. Falei, então, beleza, agora o trem vai pegar em audiência. Mas é interessante que a doutora Janaína pontuou, porque a gente tem que lembrar o seguinte, o cliente passa, a amizade fica. Então, o que acontece? Você foi contratada para o ato. Você tem que trabalhar, buscar a melhor defesa do seu cliente. Você está como requerente ou requerido. A audiência, ela é um ato único. E aí você tem que lembrar que saiu dali, você pode precisar do seu colega. Às vezes, por exemplo, a Janaína, por exemplo, pode ter acontecido algum problema que ela está na audiência do trabalho e ela pode ter chegado atrasada na audiência, que ela é justamente a minha parte adversa. Mas eu tenho que lembrar que aquela não vai ser a única audiência, aquele único processo que ela vai trabalhar comigo. Eu posso lembrar que um dia eu posso precisar dela e pode acontecer um imprevisto comigo. Por diversas vezes eu já liguei para a colega e falei, você tem uma audiência aqui comigo, você não vai vir? Doutor, eu estou numa audiência aqui na vara do trabalho. Pede para segurar, às vezes no ato é demorado, e às vezes a gente fala assim, poxa, mas a senhora vai avisar a outra parte? Mas você tem que lembrar que aquele ato vai passar. A amizade fica. Então, essa questão da gente ter o embate com o colega, primeiro, a audiência, o colega poderia estar ali, você tem que fazer a sua melhor defesa. O ato, a gente tem que fazer a melhor defesa, mas sempre lembrar que ele vai se encerrar e que a amizade fica. Não vale a pena você querer ferrar o colega, né? Doutora Denise, você já passou por alguma situação, assim, de algum colega que agiu de forma não muito amistosa, né? Que levou para o pessoal? Esse caso do agente que eu contei aí, o meu adversário, vamos dizer assim, era meu colega, né? Colega de pós-graduação, a gente fez pós-graduação junto lá no Mackenzie. Desculpa a palavra, parecia que tava, possuído ali. Ficou uma fera comigo, depois ficou estranho comigo, viu? Eu fiquei chateada, mas é assim mesmo, né? Hoje a gente tá em partes estão um contra o outro, mas fora dali é vida que segue, né? Já passou por algo assim? Sim, em São Paulo a gente sempre passa. Sempre tem as estrelas, né? Sempre tem o alecrim dourado, né? Aí sempre tem o advogado que acha que é melhor do que o outro, e aí vira cara que não dá nem bom dia, boa tarde numa mesa de audiência. E aí vale lembrar que ali são duas partes que estão debatendo, cada qual defendendo seus interesses, e nós, como representantes delas, estamos de um lado, outro do outro, também defendendo os interesses, mas saiu dali, vida que segue, né? Nós somos profissionais e a gente tem que trabalhar no processo. De lá, fora dali, nós somos colegas, não somos inimigos, né? Então acontece sim, acontece muito, mas podemos ser amigos, sim, por que não? Vou encontrar a doutora Jaque ali do outro lado da mesa, por que não ser amiga dela, brigarmos ali, combatermos, né? Ir lá fora e nós vamos almoçar juntas, né? Conversar, por que não? Né? Então, é um mito, nós podemos ser amigos, sim. Mas eu já tive uma vez um colega meu em audiência, ele, durante a audiência, e aí ele começou a ser bem ríspido com o meu cliente, né? E começou a fazer perguntas, e aí do nada ele falou uma palavra ofensiva pro meu cliente. Falei, doutor,
eu vou pedir que o senhor tenha respeito com o meu cliente, tá? Que o senhor tenha cautela nas suas palavras e que o senhor saiba perguntar, que o senhor seja objetivo. Por quê? Porque ele estava a risco e estava ofendendo o meu cliente. Resumindo, passaram 10 segundos de encerrar da audiência, ele me excluiu de todas as redes sociais. Ele me excluiu do Facebook, Instagram. Ele não soube dividir. Por quê? Porque ali eu estou na atuação da defesa do meu cliente. Então, cabia ali porque o meu cliente confiou em mim. E eu falei realmente para ele, falei, doutor, eu vou pedir que o senhor trate meu cliente com respeito e seja objetivo nas suas perguntas. Foi a única coisa que eu falei. E ele realmente estava bem grosso com o meu cliente. Depois disso, ele me excluiu de todas as redes sociais. Que triste. Muito chato essa história. Muito chato. Vamos lá, então. Caminhando aí. Agora é muito importante isso. Dicas de ouro. Vamos dar dica de ouro pro pessoal que está lá em casa assistindo a gente. Começando com a doutora Jana. Que dica de ouro de advogada, uma dica valiosa que você pode dar para os ouvintes? Olha, seguindo a linha aqui da doutora Jaqueline, vamos falar para as empresas. Tenha bons contratos. Faça um regimento interno. Não contrate o PJ como empregado. Esse é o campeão de audiência também, né? Tenha cartão de ponto e não mande mensagens fora do horário de trabalho. Aplique advertências de forma correta. Capacite sua equipe, principalmente a liderança. E tenha sempre uma boa assessoria jurídica. Doutora Jaqueline, vamos continuar com as empresas? Na verdade, agora eu vou fazer uma pequena observação nas dicas de ouro. Grande parte dos advogados, eu vejo, até por conta dessa experiência de fazer sustentação oral em tribunal, da dificuldade que os colegas têm, como eu já também tive, do que sustentar oralmente, do que falar. Vou lá, vou ler meu recurso, o que eu vou fazer na tribuna? Infelizmente, na faculdade, a gente não encontra esse preparo para o que, de fato, apresentar na tribuna. Até porque todas nós aqui somos advogadas combativas e vamos recorrer num caso de uma eventual improcedência ou até mesmo quando você tiver ganho e quiser rebater o recurso. O que é interessante, uma dica de ouro. Quando você vai para o tribunal para fazer a sustentação oral, nós temos 15 minutos. Não há necessidade de você falar nesses 15 minutos. O que você precisa pontuar em sede de sustentação oral? Os pontos mais importantes do recurso. Trazer o que chama de fato atenção para o desembargador. Porque o que a gente tem que pensar? Eles já leram o nosso recurso. O que você está ali é para enfatizar o que você escreveu no recurso, mas lembrando os pontos mais importantes. E às vezes a gente, naquela necessidade de ler na íntegra o recurso, que eu já vi vários colegas lendo, e os desembargadores chamando a atenção, a gente esquece o que de fato é importante. Então, ao longo desse período, eu já observei os erros e o que de fato compensável apresentar em sede de sustentação oral. Era os pontos, e às vezes em 5 minutos você já falou que era necessário, e você conseguiu chamar a atenção do desembargador. Às vezes o outro desembargador que iria acompanhar o voto, ele pode até pedir vista, porque ele fala assim, a doutora trouxe um ponto importante que eu não vi. Peraí, aí ele pede vista, o processo é retirado de pauta. Então, por exemplo, o julgamento virtual. Sempre se oponha ao julgamento virtual, esteja presente no tribunal, faça sustentação oral e faça com base nos pontos mais importantes do recurso. Não precisa ler o recurso, traga pontos chaves do seu recurso. Aí, reforçando as dicas de ouro, contrate um advogado que sabe fazer sustentação oral no tribunal. Agora, doutora Lenise, vamos falar as dicas de ouro para o empregado. Então, para o empregado, vamos lá. O meu conselho para o empregado é que ele se prepare para uma ação, para uma reclamação trabalhista, né? Está trabalhando, mas está vendo que tem coisa errada ali? Se prepara. Então, junte documentos, já vai colhendo as suas provas, tirando cópia do seu cartão de ponto, se você não fica com cartão de ponto, colhendo tudo aquilo, fazer print, fazer cópia dos e-mails, tudo aquilo que vai nos ajudar a entrar com essa ação. Também é importante não jogar fora os documentos, né? Uma cliente me ligou, só que fiz a reunião, ela jogou fora todos os oleritos, até o termo de rescisão ela jogou fora. Falei, como que joga fora, gente, né? A gente precisa disso para embasar ali nossos pedidos, para direcionar o que a gente vai fazer ali na ação. Então, o meu conselho, junta a documentação e atenção ao prazo prescricional. 2 anos após
ali o término do seu contrato de trabalho. E, doutora Josi, dicas de ouro? Rapidamente, a doutora Lenise já falou tudo, juntar provas é o essencial. Então, é print, é foto, é vídeo, é áudio, é documentos e, pelo amor de Deus, desabilite as mensagens temporárias do seu aparelho celular. Nossa. Porque na hora de levar as provas para o advogado, mas eu tinha gravado, mas acabou, apagou, sumiu. Então, fique atento. Hoje em dia tá tão fácil, gente, com o celular. Use o celular a seu favor. Não é só para fazer videozinho do TikTok, fazer vídeo para colocar no Instagram se aparecer. Vamos lá, gente, usa a cabeça. Essa não é nem dica de ouro, doutora, é diamante. Ela cantou. Eu, como advogada de empresa, deixa a mensagem temporária. Aí vem a doutora. Desabilite. Não, gente, vamos lá. Parabéns pela dica, doutora. Essa é diamante mesmo. Tem mais uma. Geolocalização. Habilita lá no teu celular. Geolocalização. Faz uma prova primorosa das horas extras. Fica a dica. E cuidado para trocar de celular, né? Não tenho isso porque eu troquei de celular também. Essa é boa, né? Olha, eu poderia passar horas aqui batendo esse papo, que é uma delícia, que estamos aqui numa roda de amigas, na verdade, né? Mas, doutora Jaqueline, deixa uma mensagem final para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Qual o recado que você gostaria de deixar para essas pessoas que estão assistindo esse podcast? Vamos lá. Tem várias mensagens que passaram pela minha cabeça nesse momento. Mas o que eu sempre guardo na minha vida é a questão do tempo. Primeiro, todos nós temos as mesmas 24 horas. E eu já ouvi isso em diversas palestras. O que fazer nessas 24 horas? Então, uma coisa que eu sempre coloco na minha vida é saúde, trabalho e família. Então, a gente sempre procurar se dedicar em tudo que você se propõe a fazer. Trabalho. Estar no trabalho, estar conectado ao trabalho, estar com a sua família, estar conectado à sua família. E também o lazer, isso é muito importante. Às vezes a gente acaba deixando o lazer de lado e pensa assim, só trabalho, tudo, e a gente esquece às vezes da família. Um tem que estar interligado no outro. Inclusive, o curso que nós assistimos, que as doutoras estavam presentes, eles falaram exatamente isso. Então, assim, até para a gente fazer uma prestação de serviço satisfatória com o nosso cliente, a gente precisa estar com esses 3 elos ligados. E, às vezes, a gente se distancia. E a gente tem que lembrar de estar interligado. É isso aí. E a doutora Josi, qual é uma mensagem que gostaria de deixar, uma mensagem final para os nossos ouvintes? Eu ratifico o que a doutora Jaqueline falou. Eu acho que é de suma importância a gente ter como pilar a saúde, a família, o trabalho. E também estar presente quando estiver com a família, quando estiver treinando ou fazendo algo em prol da sua saúde, mesmo quando estiver trabalhando. Enquanto profissionais, gente, aprenda a se dedicar e fazer e dar sempre o melhor de si. Vai para uma audiência, vai preparado, vai atender um cliente, ouça, escute o que ele tem a falar, né? Então, cuide de você, cuide de quem está à sua volta. É essa a minha mensagem. Eu fiquei muito feliz com a presença de vocês aqui. É uma honra ter grandes advogados aqui com a gente nessa mesa, nesse podcast, aqui no nosso canal. Foi um bate-papo muito gostoso, descontraído. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Obrigada. Jaque, Josi, muito obrigada. A nossa gratidão à presença e participação de vocês aqui. E para você que está nos assistindo, este foi mais um episódio de Café Jurídico com Roldão Rabelo, Advocacia. Se inscreva no canal, ative o sininho, curte, comente e compartilhe informação. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.